Muito boa noite. Foi assim o arranque do campeonato de Rally Escoral Madeira. Foi frenético o ritmo imposto pelas equipas para a satisfação do público que esteve na estrada em grande número. Na frente a luta foi de gigantes entre Vítor Sá e Filipe Freitas. Boa noite, Roberto Fernandes, comentador do Super Especial. Notas positivas deste rally? Sim, sem dúvida que foi um grande início de temporada. Penso que notas positivas são as vitórias de Vítor Sá e Rui Fernandes, os desempenhos quer de Filipe Freitas, quer de Bernardo Sousa, as estreias dos irmãos Nunes com os novos Peugeot 206 Super 1600, a luta pelo troféu Engenheiro Rafael Costa, muito animada durante o decorrer do rally e, sem dúvida, muito público presente em toda a extensão da prova e durante todo o dia, de um colorido extremamente agradável ao rally. Ainda antes da primeira classificativa, a RTP esteve no parque de assistências que antecedia a primeira prova especial de classificação. O ambiente era de muita expectativa. Principais preocupações de Vítor Sá para esta primeira prova? É chegar ao fim no pódio. Alguma preparação especial do colírio, escolha de pneus? O piso encontra-se bom, penso que toda a gente vai com a mistura para seco. Está bem disposto? Estou, pelo menos estou a tentar. Bem, tentar adaptar-me o máximo ao carro possível, já que ontem foi impossível de andar os quilómetros que eu queria andar, porque temos uma travagem nova, diferente e requer um bocadinho de habituação, mas espero que isso seja rápido para no primeiro troço atacarmos já forte e para podermos começar a tentar lutar pela vitória no rally logo da primeira classificativa. Filipe Freitas, principais preocupações para esta primeira classificativa? Preocupações não há, temos de andar o mais rápido possível. Tem um rally muito curto, temos de atacar desde o primeiro troço, a concorrência é bastante forte. Portanto, logo à partida vamos entrar com a máxima força para tentar ver onde é que conseguimos andar em relação à concorrência. A escolha de pneus é muito importante. Sim, mas também o asfalto está seco, talvez trabalhar um bocadinho a pressão, que será mais importante. É o nosso primeiro rally com este carro e a nossa principal preocupação é conhecer o carro o mais rápido possível para conseguirmos andar a um nível elevado o mais cedo que pudermos na área. Vamos então a um bloco de imagens que fizeram este Rally da Camacha, a prova inaugural do campeonato. Vítor Sá à partida para a primeira prova especial da classificação. Roberto Fernandes. Sim, era com alguma expectativa que se aguardava este início de campeonato. O Vítor Sá vinha de um Rally Tourrier que lhe correu de feição, apesar de ter perdido alguns lugares na segunda seção da prova, mas por opção do piloto, uma vez que procurou gerir o resultado. Portanto, vinha com algum ritmo já de competição e entrou muito forte neste Rally da Camacha, aliás, até pela sua própria experiência. A classificativa de abertura, a Pedra do Pouso, era sem dúvida a de maior extensão do rally e quando assim costuma marcar a diferença e penso que foi sobretudo nessas duas passagens pela Pedra do Pouso que o Vítor Sá conseguia amealhar uma diferença significativa para a concorrência, depois passando, não diria a gerir, mas a controlar os acontecimentos, já que o Filipe Freitas teve um andamento sempre muito forte no decorrer da prova e não permitiu ao Vítor Sá, como em outras ocasiões, gerir o resultado. O vencedor só se conheceu no último troço, em que o Vítor Sá partiu com 1 segundo e 6 décimos de vantagem, aí a averbar o recorde do decorrer da luta e a conseguir uma vitória que lhe abre excelentes perspectivas para a temporada deste ano. Filipe Freitas. O Filipe Freitas causou-nos alguma surpresa a atitude com que o Filipe Freitas encarou este Rally da Camacha. Se noutras ocasiões fomos críticos em relação ao piloto, uma vez que era rápido, mas pouco consistente e falhava nas alturas decisivas, desta feita temos que reconhecer e esperemos que esta atitude se mantenha durante todo o campeonato, para bem do campeonato de Rally Escoral da Madeira. O Filipe entrou muito forte, foi sempre uma sombra de Vítor Sá, venceu
alternou com o Vítor Sá a vitória nas especiais, 4 contra 4 de Filipe Freitas, portanto foi um duelo entre os dois Renaults. Esperemos que se mantenha até ao fim do ano esta potência do Filipe Freitas, ele que mudou algumas situações na sua viatura, surgiu com um motor novo. O carro, ao que parece, deverá ser assistido durante o ano pela opção 4. Penso que teremos o Filipe Freitas com outras emoções este ano. Alexandre Camacho esteve azarado na primeira prova especial de classificação. O Alexandre Camacho ficou prematuramente afastado da luta pela vitória, perdeu muito tempo logo na primeira especial devido a uma falha dos intercomunicadores, andou grande parte do troço sem notas, depois o acelerador chegou a prender-se. De qualquer forma, penso que pior que o resultado que o terceiro lugar obtido é a preocupação do piloto depois das grandes evoluções que foram feitas, uma vez que nota-se uma diferença em relação aos Renault Clio Super 1600, que só o virtuosismo do Alexandre Camacho fez com que a diferença fosse portanto, 17 segundos e 4 décimos. De qualquer forma, penso que ainda cedo a equipa da Peugeot Portugal, que apoia a Oca Competições, irá trabalhar certamente no carro, o que não implica que se note também essa diferença ao longo do campeonato. Penso que os Renault estão assim acima do Peugeot, mas tal como eu referi há pouco, o virtuosismo do Alexandre Camacho poderá combater essa diferença. Em destaque estiveram sem sombra de dúvida os irmãos Nunes. Sim, tanto o Miguel como o António Nunes estreavam aqui os Peugeots essenciais que adquiriram a Peugeot Portugal, duas viaturas de topo deste campeonato, inclusive uma delas foi campeã da F3 no ano atrasado pelas mãos do Bruno Magalhães. Os carros foram todos revistos, tiveram tempo para preparar a prova. Eles cumprem este ano o segundo ano de competições depois das brilhantes prestações na época transata com os Citroën C2. São dois jovens bastante dotados, andaram bastante rápido, mas sobretudo muito regulares, e desde muito cedo ficou claro que seriam eles os grandes outsiders dos homens da frente, e penso que continuarão a evoluir ao longo do campeonato. Penso que à terceira, quarta prova poderão já andar nos tempos dos homens da frente. São dois pilotos que trabalham muito bem as provas e os resultados estão à vista. Os carros mantiveram-se imaculados durante toda a competição e acabaram por discutir entre eles a quarta posição. Portanto, acabou por ser uma discussão familiar pela quarta posição, desta feita favorável ao Miguel Nunes, que fruto do início mais forte conseguiu manter uma certa vantagem, ao que o António na derradeira secção da prova não conseguiu colmatar. Há quem já fale num troféu Nunes. Não diria um troféu Nunes, mas certamente depois de estarem mais à vontade com as suas viaturas, se calhar podem chegar a dar trabalho aos homens da frente. Vimos há pouco nas imagens o José Carvalho, o piloto que chegou a participar nas provas do regional com o Citroën Saxo. Ele ficou impressionado com o nosso parque automóvel. Sim, ele acompanhou-nos durante todo o rally, uma vez que tinha chegado à Madeira, ao Funchal, portanto, na sexta-feira à noite. Ele ficou de veras impressionado, não só pelo aspecto dos carros, pelo número de gente de público na estrada, como pelo ritmo que muitos dos pilotos imprimiam. Rui Fernandes fez valer a sua maior experiência. Ele sabia que tinha uma jovem lebre neste rally, o Bernardo Sousa, que vinha rotulado, depois das brilhantes prestações em Mortágua e no Casino do Algarve, vinha rotulado de um relaxamento rápido com a evolução nova, e depois também da experiência que teve no ano passado, no seu primeiro contacto com os rallies na Madeira. O Rui Fernandes dizia, atacou forte logo na primeira especial, e penso que também, tal como o Vítor Sá, garantiu aí uma certa vantagem em relação à concorrência. Ganhou inclusive as 3 primeiras especiais, depois um problema com a caixa de velocidades, nomeadamente com o apoio da caixa de velocidades, obrigou a dosear o andamento. De qualquer forma, penso que o Rui Fernandes realizou aqui uma boa prova e que está em excelentes condições de ir buscar novamente o título da produção, isto se o Super 2000 não chegar dentro em breve. Bernardo Sousa,
Quanto a Bernardo Sousa, fez uma prova em crescendo, ele provavelmente entrou com muitas cautelas na primeira especial, ele teve muito pouco tempo para preparar este rally da Camacha, devido a tanto o atraso na chegada do carro como a problemas com o computador do técnico da Getman que se deslocou à Madeira. De qualquer forma, o Bernardo foi subindo gradualmente de ritmo e aos poucos também foi dando espetáculo, um piloto que desde já tem sido muito acarinhado pelo público, pelo menos ao longo dos troços, e onde não tivemos a oportunidade de assistir, sempre bastante aplaudido pela sua irreverência, pela sua condução com largas atravessadelas. Ele que acabou por ganhar mais especiais no grupo de produção, ganhou 4 contra 3 de Rui Fernandes e uma de João Magalhães, e acabou na última especial por tentar ainda chegar ao primeiro da produção. Ali uma travagem em extremos do piloto da Coral. E aqui a curva do rally. E aqui um curvão ao Mundial, à Gigi Gali, penso com o alcance de poucos pilotos na Madeira. Realmente a irreverência e a juventude deste piloto faz com que seja bastante acarinhado, ele que tem apenas 20 anos e que tem um futuro muito grande à sua frente. O Vítor Lopes, há quem diga que foi a desilusão do rally. Não, eu penso que o Vítor Lopes, nesta fase, ainda está a tomar pulso ao nosso campeonato de rally escoral da Madeira. Ele referiu, ainda no final do primeiro troço, justificou o seu tempo modesto na primeira especial devido a uma má escolha de pneus, mas de qualquer forma foi com esses mesmos pneus que ele melhorou os tempos às segundas passagens. Penso que é uma falsa questão neste aspecto, penso que foi uma justificação à portuguesa. De qualquer forma, é muito bem-vindo, penso que aos poucos irá chegar mais aos lugares da frente. Ele que tem 2 títulos na F3 no Campeonato Nacional, o ano passado não teve uma época muito brilhante com esta viatura, e este ano, com a saída dos Super 1600 do Campeonato Nacional FPAC de Rallys, optou bem por vir participar à Madeira, um campeonato mais barato, e ele conseguiu até reunir alguns apoios, nomeadamente da Vasconcelos e Couto, concessionário Citroën na Madeira, para estar presente cá em todas as provas. Portanto, penso que se conseguisse equiparar aos pilotos, os mais rápidos pilotos regionais, será também ele uma mais-valia. Aqui já Rui Pinto. Aqui já Rui Pinto. O Rui Pinto não lhe correu bem este rally. Ele desculpou-se do andamento um tanto ou quanto modesto, se atendermos aos desempenhos na época transata, com uma deficiente regulação do carro. Ele que mudou de preparador também, agora conta com a equipa do Augusto Ramiro de Competições. De qualquer forma, penso que nada está perdido. Ele foi terceiro, portanto terminou no pódio, e penso que ainda nada está perdido para esta dupla. Esperemos que retifique já no Rally do Porto Santo e que volte aos bons resultados, e que volte essencialmente a discutir a vitória na produção, tal como o ano passado, em que foi uma equipa bastante combativa. Aqui na zona dos cavalos e a passagem pelo conhecido 21. A famosa curva do 21. Público na estrada, muito público de facto a acompanhar esta prova inaugural do campeonato. Sim, o público efetivamente foi uma constante. Nas imagens já o João Ricardo, ele que... Foi um excelente resultado para este piloto. Sim, se bem que tenha beneficiado um pouco com os azares alheios para subir na tabela classificativa, de qualquer forma... As contas do Roberto Fernandes. O João Ricardo notou-se este ano muito mais à vontade na condução de um 4x4, se bem que também este carro seja superior ao que eu utilizei o ano passado. Este carro que era pertença do Ricardo Oliveira, um carro que permitiu muitas vezes ao Ricardo Oliveira se escolher na época transata na luta pela produção, apesar de ser uma evolução SARS. O João Ricardo surgiu também com outra postura, com outro traquejo, e os resultados estão à vista. Esperemos que esta situação seja para se manter e que ele possa regularmente discutir os lugares cimétricos, quer na produção, quer na tabela classificativa. Nas imagens já o Filipe Pires, que este ano adquiriu esta nova viatura, um Citroën C2, já com a preparação na futura classe R2, com a caixa sequencial do kit motor, um carro que era pertença dos irmãos Nunes. O Filipe Pires entrou com algumas cautelas, e penso que a estratégia acabou
por se revelar acertado. Ele andou regularmente entre os mais rápidos, soube esperar e no momento certo estava na posição certa para discutir a vitória. Penso que foi aquele que cometeu menos erros e acabou por ganhar ao Luís Cerrado no final do rally, portanto depois da última especial por apenas 8 décimas, o que revela a grande competitividade que tanto o troféu Engenheiro Rafael Costa como a promoção o Lobos Tradicionais de vencedores, uma vez que são 12 em 1, irá ter este ano com este bastante vitaminado Citroën C2. Nas imagens já o Luís Cerrado, ele que pela experiência da época anterior era apontado como o grande favorito nesta vertente, tanto no troféu de Rafael Costa como na promoção Globos. Ele de qualquer forma fez-lo perder algum tempo, depois procurou recuperar, mas penso que foi tarde demais para conseguir a vitória. De qualquer forma foi um digno vencido. Foram 8 décimas é muito curto. Penso que foi a defesa mais curta entre a tabela classificativa entre estes dois pilotos. Foi de 1 décimo entre o João Moura e o Wilson Aguiar, portanto esta foi a segunda defesa mais curta em todo o rally, que deixa de ver um excelente troféu Engenheiro Rafael Costa este ano, como na promoção. A dupla mais segura do rally, da PSP, o João Ferreira e o João Paulo. O João Ferreira surpreendeu pela positiva, ele entrou bastante forte, ele que é um piloto da Camacho e que nesta prova costuma se sentir meio à vontade. Liderou, portanto, o troféu Engenheiro Rafael Costa no decorrer da primeira secção, um peão em que perdeu... temos as imagens desse peão. Exatamente, um peão em que perdeu cerca de 16 segundos. Vê-se que o carro vai abaixo, o piloto tem que voltar a trabalhar, voltar a engordar, perdeu muito tempo neste peão e aliás até pela diferença, se nós tirarmos, ele ficou a 17 segundos, salvo erro, do líder. Se tirarmos os 16 segundos, ele estava na luta pela vitória. Portanto, o João Ferreira nota-se uma evolução bastante grande, ele que conta apenas com 3 anos de rallies, penso que será um adversário de peso nesta competição. Duarte Abreu esteve azarado também. Sim, Duarte Abreu teve um rally da Camacha, digamos, para esquecer. Desde muito cedo o piloto queixou-se de pouco motor, situação que deverá ser revista já para o Porto Santo. Depois fez um peão na segunda passagem para perder o pouso e portanto, na primeira passagem para as Almas vi-se os extintores da viatura abrirem, os extintores do interior da viatura abrirem e fez-lo perder muito tempo. De qualquer forma, penso que a tardia preparação a aquisição desta viatura e a tardia preparação da época tem a ver um pedacinho com este desempenho do Duarte Abreu. De qualquer forma, não podemos culpar os pilotos às vezes pelas 3 dias de preparação. O Duarte é um piloto que se preocupa muitas vezes com os outros. E a situação da aquisição deste carro foi pouco antes do campeonato se iniciar, daí ele tenha tido algumas dificuldades. João Moura, portanto, foi o quarto do troféu Engenheiro Rafael Costa, foi segundo da Júnior, ele que passou grande parte do rally a discutir a segunda posição da Júnior e neste caso a 15ª posição absoluta da classificação com o Wilson Aguiar. Acabou por ser favorável a este jovem piloto, que ano passado ganhou a Iaris por 1/10 de segunda. Foi uma luta de princípio ao fim, não sei se muitos dos espectadores tiveram a oportunidade de se aperceber desta guerra entre estes dois jovens pilotos e que deixa de ver, uma vez que o Bernardo Sousa é praticamente inacessível em condições normais no Campeonato Júnior, penso que deixa de ver uma guerra pela posição integral do pódio. João Magalhães, um dos azarados também deste... Sim, o João Magalhães teve muitos problemas no troço da referta, teve que parar 2 vezes devido a se ter soltado um tubo do turbo, perdeu muito tempo e a partir daí procurou regulações para o carro com vista a outro campeonato. Vimos há pouco o Elias Gouveia, também ele com muitas dificuldades de aquecimento, a um tubo de óleo que soltou. Aqui o Écio Anjo, que acabou por ter com problemas de embreagem, e o Elvio Carlos, teve uma ligeira saída de estrada na zona da Pedreira na primeira passagem pelo terreno da luta. Pilotos que em condições normais estariam a discutir resultados dentro do top 10.
Mas palavra continua com os azares. Exatamente, o Pascoal Abreu ainda não foi desta que terminou o rally, se bem que este carro lhe permite, se calhar, encarar o campeonato de outra forma. Abel Spínola também fez muitos poucos quilómetros, furou e depois teve uma ligeira saída de estrada que lhe recuou um braço de suspensão. Faltavam 2 classificativas, portanto, faltava quase toda a extensão da classificativa e ainda a classificativa referta. O piloto optou bem pelo abandono. Esperemos que as coisas sejam retificadas para o Rally do Porto Santo. Muito bem, no Campeonato Júnior e promoções monomarca voltou a existir muita competição. No Campeonato Júnior da Madeira, Bernardo Sousa começou 2007 com uma vitória. Ao volante do Mitsubishi Evolução 9, não teve adversários com argumentos, entenda-se, máquina para fazer frente. Sousa que provou que é possível aliar a velocidade a algum espetáculo. No segundo posto ficou João Moura com o Citroën C2 a mais de 3 minutos do vencedor. Pouco mais poderia fazer. Último lugar do pódio ocupado por Wilson Aguiar, ao volante do Peugeot 206 GTI. Curiosamente, Wilson Aguiar foi 4 vezes o segundo mais rápido e Moura as restantes 4 classificativas. Na classe N3, Nuno Freitas foi o primeiro protagonista do dia. Entrou de faca nos dentes, como se diz na gíria, e começou a bater recordes da classe. Mas entre a segunda e a terceira classificativas, a N3 ficou mais pobre. Nuno Freitas desiste devido a problemas na travagem do Renault Clio e Samir Sousa também fica pelo caminho, ele que seguia na terceira posição com o Peugeot 206 RC. Mais fácil ficou a vida para José Carlos Magalhães, que de forma tranquila terminou a prova inaugural do campeonato com mais de 2 minutos de vantagem sobre a segunda e última equipa da N3, Juan Santos e Paulo Anastácio, com outro Renault Clio. Viramos atenções para a competição reservada ao Citroën Saxo. Aqui foi Filipe Silva, o rei do volante. Neste regresso à competição, o piloto da equipa da Camacha rodou um ritmo que ninguém conseguiu acompanhar. Bastará dizer que das 8 provas especiais de classificação, ganhou as primeiras 6 do dia. Já com 14 segundos de vantagem, o piloto levantou um pouco o pé. Foi aqui que apareceu Duarte Ramos a vencer as restantes 2 classificativas. Na última, reduziu para apenas 7 segundos a diferença para o vencedor. No terceiro posto aparece Bruno Coelho, que se estreou nos ralis com um lugar no pódio, no que diz respeito a esta competição monomarca. Rodamos para outra promoção, agora a dos Iaris. Não será exagerado dizer que Marco Nóbrega teve um passeio de sábado descansado. Pouco mais a dizer quando se termina com mais de 2 minutos e meio de vantagem para o segundo classificado. Andamento forte do vencedor da promoção. João Silva, na estreia que fez nos ralis, esteve em evidência, mas não seja por ter conseguido arrecadar o segundo posto e ter deixado para trás Avelino Dantas, que tem mais experiência nesta modalidade. Avelino Dantas foi o terceiro a 1 minuto e 7 segundos de João Silva. Nos Toyota Starlet, que prova fez Paulo Vasconcelos? O piloto, navegador e Toyota formaram um trio imbatível que só parou no pódio do Rally da Camacha. A dupla com o número 41 na porta andou forte desde o início e venceram classificativas atrás de classificativas. Feitas as contas, terminaram com 1 minuto, 29 segundos e 9 décimas de vantagem de Carlos Gonçalves. Encerra o pódio de Starlets Elvio Nunes, que acabou a 1 minuto e 45 segundos de distância do comandante da promoção. Fechamos este resumo com um toque feminino. Na Taça das Senhoras, Isabel Ramos voltou a cantar vitória. Apesar de alguns problemas mecânicos no Citroën C2, a jovem piloto madeirense terminou o rally no primeiro posto, bem destacada. Em abono da verdade, diga-se que tem melhor carro das 3 equipas. Joana Fernandes contentou-se outra vez com o segundo posto, ficando a 3 minutos e meio de Isabel Ramos. Nervosas deviam estar na primeira prova especial da classificação Nina Saldanha e Rufina Cardoso, pois faziam a estreia nos ralis. A nova dupla feminina terminou a prova, o grande objetivo, e no final do mês vão ao Porto Santo para ajudar a dar um ar mais bonito à caravana do campeonato de Rally Coral Madeira. Seguimos em frente. Últimas notas, Roberto Fernandes, sobre o Rally da Camacha. Eu penso que essencialmente este Rally da Camacha deixou excelentes indicações para o resto do campeonato. Penso que não será um barómetro daquilo que será o campeonato de 2007, até porque falta chegar o ponto Super 2000 e porque também alguns projetos não tiveram o tempo suficiente para amadurecer. Houve carros que chegaram tardiamente e acabaram essas situações por condicionar portanto, a prova dos pilotos, nos casos com alguns abandonos, noutros com os desempenhos menos conseguidos. De qualquer forma, penso que estaremos em presença de mais um excelente campeonato de Rallys Coral da Madeira. E pronto, penso que as atenções pela quantidade de técnicos, de
de elementos ligados às equipas. O Bruno Magalhães esteve cá presente, teve o António Rodrigues, o colega da Vitor Sá, tiveram elementos ligados à Toyota, tiveram elementos ligados à Peugeot, para além de engenheiros de motores, equipa franceses, portanto era uma panóplia de nacionalidades nas partes das assistências que efetivamente mostra o quão é rico o nosso campeonato de rallies e o quanto é reconhecido e o empenho mesmo de todas as pessoas para atingir os seus objetivos e os seus resultados. Eu queria aqui dar uma nota negativa à organização do Rally. Apesar do Rally da Camacha ter completado este ano a maioridade, completou a sua 18ª edição, algum comportamento de elementos da organização mancharam efetivamente esta edição do Rally da Camacha e penso com a passividade da direção da prova, já que teve um elemento um destacado elemento da direção da prova no local, inteirou-se da situação, mas apenas falou com os seus subordinados, portanto não teve a hombridade de ouvir todas as partes, daí a minha nota negativa. Estas atitudes prepotentes, infelizmente, não são inéditas, e penso que tem tudo a ver com a formação das pessoas e algumas delas não sei o que é que passa pela cabeça e penso que terá a ver de pessoas que nunca se viram e que se veem com um colete e um crachá e pensam que podem ter aquelas atitudes. Penso que há que ter atenção. Todos nós fazemos parte de um conjunto, organizações, pilotos e comunicação social, e penso que trabalhamos todos em função do mesmo, de um bom campeonato regional, e estas situações são escusadas. É preciso bom senso para acabar com este tipo de situações. É a minha mensagem, e já que estamos na primeira prova, espero que estas situações não se repitam com o decorrer do campeonato. Eu recordo neste assunto, cabe-me a mim esclarecer que, contrariamente ao comunicado da organização, a RTP nunca quis entrar no parque fechado, mas tão só não queríamos filmar numa zona de publicidade como pretendia a organização, mas sim no mesmo espaço, mas com os carros de rally ao fundo. Ainda antes de participarem no Rally da Camacha, Vitor Sá e Bernardo Sousa estiveram a competir no Nacional de Rallys no Rally Tourrier. Vamos às imagens com os comentários do Roberto Fernandes. Um resumo rápido de imagens da participação, mais uma de Vitor Sá e de Bernardo Sousa, a nível nacional. Sim, o Vitor Sá a equipa de Vitor Sá acabou por ser obrigada a recorrer a 2 Mitsubishis de evolução nova alugados em Espanha, devido ao facto do Toyota Corolla S2000 não ter ainda a homologação com o volante à esquerda. O Vitor Sá entrou muito bem na prova, acabou a primeira secção na 6ª posição, depois, e como podemos ver pelas imagens, os solos estavam bastante difíceis. O piloto na época passada teve 3 despidos consecutivos na fase de asfalto. Tinha um rally uma semana depois. Penso que a estratégia é perfeitamente aceitável. Aqui um salto do Vitor Sá numa das especiais. Penso que a estratégia é perfeitamente aceitável. Acabou nos pontos no 8º lugar. Penso que é um resultado positivo e que vai fazê-lo encarar de certa forma o resto do campeonato. É preciso muita regularidade. Ele, que não é um especialista em terra, apesar de ter disputado muitas provas no ano passado, penso que foi um bom resultado do campeão madeirense. Bernardo Sousa. Já Bernardo Sousa acabou por ser infeliz. Ele foi muito aplaudido na super especial inicial do Rally, que era disputado em asfalto. Foi muito aplaudido isto por comentários, e aliás, como se pode ver nas imagens, comentários feitos por alguns madeirenses presentes. Depois, na primeira especial, entrou com algumas cautelas, na segunda acabou por ser forçado a abandonar devido a ter caído com a traseira do carro num buraco e ter danificado tanto os travões como a suspensão traseira. De qualquer forma, ficou o registro no início da prova por ter dado algumas dores de cabeça à concorrência. Fica a faltar o vídeo do dia. Neste caso, os vídeos são quatro e foram enviados por Miguel Diniz com o tema segurança. Vamos ver. Roberto Fernandes, situações complicadas. Sim, sem dúvida. Esta é dramática. É preciso ter sempre cuidado, os rallies são... Sim, os rallies são aqui um espectador extremamente mal colocado. Os rallies têm situações de risco e nós temos um exemplo na Madeira em 98, um infeliz exemplo em 98, em que o espectador estava numa zona perfeitamente
seguro e desse um acidente que Mas curiosamente estes rallies são de terra. Dizem que a terra é mais segura, asfalto é mais perigoso que os carros atingem mais velocidades, mas curiosamente sempre é terra. Sim, eu penso que teve assim que as condições. A terra ali estava bastante escorregadeia. De qualquer forma, anda-se sem dúvida muito mais lento na terra. Aquelas zonas dos troços pareciam ser zonas entre saídas de retas bastante grandes. Mas há que chamar a atenção sempre para o público, pela colocação. E é também para as organizações em dar mais e melhor formação aos seus comissários e chamar a atenção para este tipo de situações. Não é às vezes com atitudes, como também se vê neste Rally da Camacha, descabidas por parte de jovens que não sabem o que é um rally e que mudavam as pessoas e nem em minha opinião, na zona da Chopana, o troço fazia-se a descer e as pessoas onde estavam em situação mais perigosa do que para a outra situação das pessoas que queriam ler e os elementos da organização não autorizaram. Muito obrigado por mais uma participação no Super Especial e porque falaste de informação, ainda antes do fecho fica um anúncio da organização do Rally Vinho Madeira. O Clube Sport da Madeira realizará nos próximos dias 10, 12 e 14 de abril um curso para equipas de controlo de rallies, o que terá lugar na Escola Básica Horácio Bento de Gouveia. O referido curso estará aberto a todos os interessados com idade superior a 18 anos, bastante para tal inscrever-se na sede do Rally Vinho Madeira, à Rua dos Aranhas, número 53, segundo piso, sala F. As inscrições são gratuitas. Agora sim colocamos um travão a fundo na classificativa de hoje. Regressamos a 27 de março com as histórias e as imagens do Rally do Porto Santo que se realiza nos dias 23 e 24. Boa noite, vemo-nos no Porto Santo. Miss me want see everybody on move. Dance all enough, that a man coming at you. We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on. Yeah. Everybody dance now. Let's go! Oh! Let's go! Rock! Rock! Say what? Rock! Let's go! Everybody dance now! Rock this party! Dance everybody! Make it hot in this party! Don't stop! Move your body! Rock this party! Dance everybody! Make it hot in this party! Everybody dance now! Don't know what's on your mind. We come for you, have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through